Agora são 3h05, virando o nosso assunto, o projeto de lei que prevê a implementação das escolas cívico-militares na rede estadual e municipal de ensino foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo. A sessão acabou sendo marcada por muita confusão, com policiais entrando em confronto com estudantes que se manifestavam contra esse projeto no plenário da Alesp e também nos corredores. O texto de autoria do governador Tarcísio de Freitas foi aprovado por 54 votos a favor e 21 contrários. Esse projeto agora vai para a sanção do governador. Ainda que não esteja no texto, a proposta prevê 100 escolas até o ano de 2026. E, Ricardo, lembrando que há alguns meses a gente teve uma confusão também na Assembleia por causa da história da Sabesp e agora dessa discussão sobre as escolas cívico-militares. Começa por você, Ricardo. Olha, parabéns à Assembleia que aprovou o projeto. Fica aqui me perguntando quem eram os estudantes que estavam lá contra a implementação de 100 escolas cívico-militares, inclusive no horário de aula. Então, estudantes, eu tenho as minhas dúvidas aqui, estudante da onde, matriculado aonde, fazendo o quê? Eram baderneiros, muito provavelmente ligados a grupos políticos partidários, como foi no caso da Sabesp. Se você olhar as carinhas, são mais ou menos as mesmas, as bandeiras são mais ou menos as mesmas. Não sou eu que vou chamar de estudante. Conversei com a presidente da Associação Brasileira de Estudantes, não tinha nenhum lá, eles apoiam, inclusive, o projeto das escolas cívico-militares. Bom projeto aprovado, espero que seja implementado o mais rápido possível, que o governador Tarcísio sancione e que se implemente a maior quantidade de escolas cívico-militar possível no nosso estado. Ô, Diogo, a confusão ontem na Assembleia, tem razão de ser, não tem? A confusão foi causada por pouquíssimas pessoas. A Assembleia precisa pensar um pouco melhor na sua estrutura. Tem que haver espaço para manifestação, é um direito, é uma casa do parlamento, as pessoas têm que ter acesso, como na Câmara Municipal, aqui no Congresso Nacional. É importante que as pessoas possam entrar e participar, mas ela precisa se organizar de alguma maneira melhor para que essas manifestações não fiquem tão violentas. Muito pouca gente acaba fazendo muita confusão. É possível fazer, é possível dar esse espaço, questão de organizar. E o pessoal da segurança lá tem que saber resolver. No mais, esse projeto, eu acho que ótimo, foi aprovado, não tem problema nenhum. Não vejo grande importância nele para o ensino, na verdade, porque é um projeto pontual, localizado. E o que eu quero realmente ver no ensino brasileiro, e principalmente no estado que eu vivo, que é o estado de São Paulo, é que as crianças aprendam, principalmente, em número 1, português e matemática. Porque crianças que não aprendem português e matemática não vão aprender física, não vão aprender história, não vão aprender inglês, não vão aprender nada mais se não tiver esse básico. E o que eu vejo é que o ensino básico tem sido muito desleixado aqui no Brasil e no estado de São Paulo também. Quem convive com crianças de 6, 8, 10, 12, 15 anos entende perfeitamente o que eu estou falando. O preparo das escolas tem que partir daí. Então, quer fazer escola cívico-militar? Tudo bem, desde que não deixe de lado e passe a dar muita atenção no ensino básico de português e matemática e os outros vindo depois. E, Guilherme, há uma celeuma muito grande com esse projeto, há um exagero, não há um exagero, e a Assembleia foi palco ontem de mais uma confusão envolvendo não só pessoas que estavam lá, mas também os jornalistas estavam lá, tivemos spray de pimenta, mais um dia de confusão por lá. Eu acho que você usou a palavra adequada, confusão. Confusão não só na aprovação do projeto, mas, sobretudo, confusão conceitual. Se nós formos pegar a lista de aprovação nos maiores vestibulares do Brasil e inclusive de universidades estrangeiras, faça você essa pesquisa em casa. Veja lá quantos alunos egressos de escolas cívico-militares ou de escolas militares, porque as Forças Armadas Brasileiras mantêm escolas militares, quantos alunos dessas escolas estão nessas listas? Sabe quantos? Pouquíssimos. Eu não vou chegar ao ponto de dizer nenhum, porque eu não tenho aqui o dado preciso e não vou cometer uma fake news, mas são muito poucos. Sabe de onde que vem a maioria dos alunos? Ou seja, aqueles que conseguem atingir as melhores universidades do país e do mundo? Vem de colégios civis, colégios de elite, na maioria das vezes, das grandes capitais, colégios ligados à Igreja Católica, colégios ligados a escolas internacionais. Por que será que essas escolas não adotam um modelo cívico-militar? Sabe por quê? Porque ele não funciona. E quem diz isso não é o Guilherme, quem diz isso são os estudiosos da educação. Educação não é brincadeira. Quando você diz, vou montar uma escola de uma forma, vou montar uma escola da outra, você tem que ouvir quem estuda educação.
Quais são as metodologias que de fato dão resultado? Quais são as metodologias que fazem os alunos desenvolverem as suas capacidades? Quais são as metodologias que estimulam as diversas formas de inteligência, a criatividade, ou seja, dialogar com o que há de mais moderno no sentido da educação no mundo? Mundo afora, o modelo não é esse. Pesquise você aí em casa, Escola da Ponte, pesquise aí como é que é o sistema educacional na Europa, sobretudo nos países escandinavos, e não tem nada de cívico-militar. Nada de cívico-militar. Nós estamos aqui dando mais um passo atrás. Agora, se é um desejo do governador, se é um desejo dos deputados criar escolas cívicos militares sem ouvir a academia, sem ouvir o que é produzido na ciência, é um desejo, vai lá, o povo votou, deu a eles esse mandato, que se cria a lei e se aplica às escolas. Agora, o ponto que se coloca é: qual o embasamento teórico no que essas escolas são melhores? Por que o Dante Alighieri, por que o São Luís, por que o Bandeirantes, por que o São Paulo não usa o modelo militar? Porque são privados. Sabe por quê? Porque não funciona. E se funcionasse, por ser privados, eles poderiam adotar com mais facilidade, muito mais facilidade. E por que eles não adotam? Porque não funciona. Por que os alunos egressos das escolas militares não estão passando em primeiro lugar nas grandes universidades do Brasil? Porque não funciona. Então, é simples assim. Vamos analisar os dados, vamos parar de discurso e vamos ouvir quem entende de educação. Eu duvido que os nossos deputados aqui, lá dentro, tenha algum especialista em educação. Eu acompanhei, não vi nenhum especialista indo participar das audiências públicas. Então, de fato, hoje a Alesp tem uma maioria, o que o governador propuser vai passar e a gente vai levando assim a toque de caixa. Vamos aguardar, o tempo dirá aonde esses alunos egressos dessas escolas aqui vão parar. Espero que não seja no crime, mas não duvido que seja na elite intelectual desse país. Guilherme, você me permite só um? Por favor, daqui a pouquinho o João fala. Rapidamente aqui. Qual é o índice de evasão das escolas cívico-militares comparados com as escolas públicas? Escolas não tenho ideia. Públicas. Não tem ideia. O cívico-militar é quase zero, é menos de 1%. Então, é melhor prender. Se prender, aí é zero. Não é prender. As crianças querem ir pra lá. Não é prender. Acho que você nunca foi numa escola cívica. Você já foi numa escola cívica? Diversas. Então não é prender. É um modelo diferente. Exatamente. Qual é o índice de agressão a professor numa escola cívico-militar? Tá, mas a métrica toda de educação é isso? É evasão? Não, eu estou te dando aqui alguns números que são melhores que as escolas públicas. Você veio buscar Dante Alighieri, São Paulo, colégio de 10 mil reais a mensalidade, 8 mil, 5 mil. Não é isso. Modelo. Escola pública com escola pública. Bom. Modelo de organização de escola pública com escola pública. Qual estado tem melhor índice de educação no Brasil? Ceará. Espírito Santo. Quantas cívico-militares tem lá? Não, desculpa, tudo bem. Estou te fazendo uma pergunta objetiva. Não sei a resposta. Nenhuma. Então, quer dizer, a melhor educação do Brasil não tem, isso não sou eu que está dizendo. Olha só. A melhor educação do Brasil, de acordo com os testes nacionais de medida de desempenho dos estudantes, diz que a melhor educação do Brasil está no estado do Ceará. Nenhuma escola cívico-militar. Por que não fazer a escola cívico-militar? Qual é o ranço que tem com a escola cívica? Porque não funciona. Como não funciona? Isso. Porque as pessoas querem ir pra lá. Porque o pai encontra segurança em deixar o filho na escola. Exato. Porque tem disciplina mais organizada lá. E isso é positivo. Se a disciplina sua métrica, e segurança não é esse, não é a minha métrica. É a métrica dos dados. De dados de quem? Você já viu algum profissional, algum cientista de educação defendendo isso? Alguns, inclusive, estavam na Assembleia que você disse que não esteve nas audiências públicas. Se a sua métrica for evasão escolar, agressão a professor, cabelo preso e não uso de tatuagem, parabéns, escola cívico-militar é uma maravilha. Já é um avanço. A minha é isso que o professor da escola pública quer. A minha métrica é outra. Guilherme, todos nós queremos qualidade na educação, mas você não encontra a qualidade da educação da escola pública brasileira de maneira geral. Olha o IDEB, olha a participação no PISA, que você vai ver que o nível está lá embaixo. Então porém, nessas escolas públicas, nós temos indisciplina, evasão escolar, agressão a professor, o índice de doença de professor está na estratosfera, os professores estão deixando de ir dar aula porque não querem encarar uma sala de aula com um estudante agressivo dentro da sala de aula. Nas escolas cívico-militares, você começa tendo essa reversão. O índice de violência é praticamente zero, evasão é praticamente zero. Então, o pai de família se sente tranquilo em deixar o seu filho numa escola cívico-militar, ele não se sente tranquilo em deixar numa escola de nível médio hoje comum. Então, nós já começamos uma reversão. Concordo com você que nós precisamos muito melhorar a qualidade da educação, e aí eu venho com o que o meu amigo falou aqui, o Diogo da Luz. Ensino básico, investimento total, porque aí em qualquer lugar, em qualquer estado, até no melhor estado do Brasil, que é o Ceará, que tem as mais altas notas no IDEB, é ruim. Nas escolas privadas no Brasil, em nível de ensino, é ruim, se nós compararmos
com níveis internacionais, já que nós vivemos numa sociedade globalizada. Então, nós precisamos melhorar a qualidade da educação. Agora, dizer que segurança do aluno e do professor, que disciplina do aluno não é importante, aí então não sei. Ninguém Tiago, se depois você permitir que o decano da mesa fale depois do João, talvez... A gente tem um chamado da Europa, mas o João fala e o Diogo só complementa rapidinho. Se não foram ouvidos os especialistas que ensinam Paulo Freire e Karl Marx, foi uma grande coisa, que não os ouçam. E a escola cívico-militar, ela tem números menos proeminentes por conta de serem muito poucas, né? As escolas militares também. Mas elas têm um bom ensino, elas são muito menores em termos de número. Por isso que você vai ver menos pessoas aprovadas. Agora, tanto no ensino superior com o ITA e outras escolas, é um ensino super reconhecido. E o que os estudantes fizeram ali foi o chamado ataque à democracia, ataque às instituições, né? Pode ser até enquadrado como tentativa de golpe, né? Como tanto gostam de falar. Agora, aquelas pessoas ali, os estudantes, são massa de manobra, não é? É evidente que eles são massa de manobra, muitos nem sabem o que estão fazendo ali. Agora, o ensino brasileiro ele é ruim no geral, e as escolas cívico-militares são buscadas por isso, pela disciplina militar aliada à questão da cívica, né? Porque o ensino brasileiro ele é péssimo em todos os rankings mundiais, né? Então, como a gente tem o patrono Paulo Freire, está evidente que não deu certo, né? Então, os especialistas lá em Paulo Freire e Karl Marx, que bom que não foram ouvidos. E são 100 escolas, no universo de escolas é muito pequeno. Então vamos tentar dar um tempo para ver como que elas vão se sair e aí a gente avalia. Agora, o ensino no Brasil ele é ruim no geral, com exceção dessas escolas de elite que foram citadas, que são muito boas, evidentemente, que custam 10, 20 mil reais. A realidade é bem outra, né? Com estudantes agressivos, né? Professores com medo de dar aula, mal remunerados. E o método, o que é ensinado é ruim. O Brasil é sempre, ele é sempre vítima, né? O brasileiro é ensinado como vítima do processo histórico, nunca é protagonista, nem nos atos de protagonismo da história do Brasil. E é ensinado, inclusive, muitas coisas erradas. Por isso, pais, atenção, que é ensinado aos seus filhos, que é uma cultura de vitimização geral do Brasil. E, Diogo, para fechar, a classificação do decano é pela experiência, tá bom? Essa discussão é, de certa forma, inútil, porque ela é político-ideológica. Ela não é do ensino, na verdade. Como eu disse, querem fazer algumas escolas cívico-militares? Façam. Mas o problema básico é outro. É o ensino básico, isso que precisa melhorar. E essa lei, para quem acompanhou, ela diz o seguinte: a escola vai ser cuidada, em parte, pelos professores, os mesmos de todos. Então, se existem problemas no ensino, vai continuar havendo, e em parte pela Secretaria de Segurança. Gente, nós estamos vivendo num país onde nós não temos segurança para andar na rua. Na Avenida Paulista, das mais importantes do país, não se pode andar com tranquilidade. Agora nós vamos achar que nós temos gente sobrando na Secretaria de Segurança para cuidar de 5.400 escolas estaduais, que é a quantidade de escolas que tem só no governo do Estado. Não é por aí a discussão. Nós precisamos melhorar o ensino com urgência, sem dúvida alguma. Melhorar a disciplina, mas não é com essa lei que é ideológica. Nosso problema é muito mais de base e, principalmente, essa concentração de escolas sob o comando do Estado de São Paulo, que é inconveniente para mim. Ela devia ser transmitida mais para os municípios, porque, na maioria dos casos, as escolas municipais são melhores que as estaduais.